Fala pessoal, bem-vindo a mais um Estude Comigo. Essa é a parte 12, eu acho, se eu não me engano, a parte 11, parte 12 da HTML e CSS. A gente vai continuar o curso do Gustavo Guanabara e espero que tenha gostado. Hoje vai ser só apenas 30 minutos. Espero que estude comigo e vamos lá. Agora é o capítulo 13, onde nós vamos falar bastante sobre cores. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML com CSS. Nós estamos falando da parte de design e nessa série de vídeos que vai falar sobre o capítulo 13, nós vamos ver os conceitos de cores. E muito mais do que os conceitos de cores que os cursos de HTML normalmente te dão. Até mesmo o meu antigo curso de HTML. A gente te ensinou lá como representar uma cor e pronto. Só que as cores, elas são de suma importância para os sites, para tudo na vida, na verdade, a gente vai ver isso durante essa série aqui de vídeos falando sobre cores. E o meu objetivo aqui, além de te ensinar como representar uma cor, é te ensinar principalmente como escolher uma cor. Então olha só, o que a gente vai precisar bastante pra gente começar os nossos estudos aqui. Em primeiro lugar, você vai precisar do seu caderno. Não esquece para você anotar todas as informações, todos os detalhes. Outra coisa que você vai ter que ter é o material em PDF, porque eu vou me referenciar constantemente a ele, porque tem muita informação que tem lá e que eu não vou botar aqui, e tem muita informação que eu vou botar aqui e que não tem lá. Então, usar caderno, PDF e o seu computador aí também como complemento. Fechou? Então vamos começar falando sobre emoções de cores. Eu não sei se você sabe, não sei se você já ouviu falar ou se você já tinha ouvido falar antes de ler o PDF, cores são de suma importância para tudo. Você pode ver que o produto que você compra, o site que você visita, o carro que você adquire, a casa que você escolheu, a cor que você resolveu pintar o seu quarto, isso tudo tem uma importância muito grande. Então existe um conceito que você vai ter que pesquisar por fora se você quiser aprender um pouco mais. Inclusive eu botei alguns links lá no material em PDF. É o conceito de psicologia das cores. Então existem, claro, não é uma coisa tão rígida assim de, não, olha só, o amarelo é uma cor que remete à felicidade. Então se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou representar alguma coisa triste, eu sou proibido de usar o amarelo. Não, não é bem assim, mas existem alguns parâmetros a serem seguidos, principalmente pra gente, né? Eu não sou um designer, eu sou um desenvolvedor, mas nada me impede de estudar um pouquinho de design. Todo conhecimento para o desenvolvedor é extremamente útil. Marketing digital, por exemplo, redes sociais, produção de vídeo, saber usar Photoshop, CorelDRAW, isso é importante para todo tipo de profissional de tecnologia. Mas cores, cara, a gente tem que entender um bocadinho delas. A gente não vai ver tudo, provavelmente você tem uma matéria de design no seu colégio, na sua faculdade, que vai complementar esse conhecimento que eu vou te dar aqui, mas eu vou tentar te trazer uma linha de raciocínio aqui para a gente poder entender e saber decidir por cores. Existem alguns estudos que dizem que a cor de alguma coisa, por exemplo, quando você está procurando um produto, a escolha que você faz para comprar um produto ou não está intrinsecamente relacionado à cor, não somente do produto, a cor da embalagem, a apresentação visual do produto, a embalagem dela, isso tudo vai fazer você decidir por comprar ou não. A mesma coisa para site. O conjunto de cores de um site, a harmonia visual de um site vai fazer você decidir se você quer acessar ou não esse site, se você, depois de acessar, se você vai consumir aquele conteúdo ou não. E essa porcentagem de poder que as cores têm é altíssima. Chega em algumas pesquisas a 90%. Isso é, você pode ter dois sites com conteúdo muito semelhantes que abordam o mesmo assunto. Um site harmonicamente com cores distribuídas e outro site que não se preocupou com isso. Você vai acessar o site que se preocupou mais em harmonizar as cores, em utilizar as cores de forma mais inteligente. E eu vou te dizer um negócio, nada disso é consciente. Você não vai olhar e vai falar assim, eu vou visitar esse site porque ele harmonizou as cores. A psicologia das cores, ela te diz o seguinte, nós, seres humanos, instintivamente, né, é irracional a coisa. Você não consegue descrever o que você está sentindo. Muitas das vezes, nós olhamos uma coisa e falamos assim, nossa, que bonito. Se você perguntar e falar assim, você sabe por que você achou isso bonito? A pessoa geralmente vai dizer assim, achei bonito porque é bonito. Tá, mas o que te chamou mais atenção? Ela não vai saber dizer. E provavelmente o que fez ela decidir por isso,
que uma coisa é bonita ou que uma coisa é feia, é o conjunto e a harmonia de cores que essa coisa tem. Então vai por mim, dá uma pesquisada aí no termo psicologia das cores, acessa os links que eu coloquei no PDF lá para você dar uma lida rapidinha depois que você tiver um tempinho, ou até mesmo se você quiser parar de ver esse vídeo, ir lá, consumir esse conteúdo de psicologia das cores e depois dar uma voltada aqui, também tranquilo. Não vou ficar chateado com você não. Mas o que importa é que você tenha consciência de que cores são poderosas para sites. Escolher uma boa paleta de cores, escolher uma boa harmonia de cores é extremamente importante para o desenvolvimento de sites. E eu vou começar com um exemplo. Vamos direto para o computador que eu vou explicar essa coisa da psicologia das cores. Eu venho falando técnico, não é um mas considere também se tornar um aluno ou uma aluna do Estudonauta. Tá precisando de um mini curso de Excel, de graça, com certificado, e que você pode começar a assistir agora mesmo? Então olha só, eu estou aqui e eu vou mostrar para vocês alguns sites. Dá uma olhadinha aqui. Facebook, você usa Facebook? Pode ser que você não use mais, mas há algum tempo você usou bastante, né? O que tem em comum, por exemplo, o Facebook, o Twitter? Dá uma olhadinha no Twitter aqui. O LinkedIn também. O que tem em comum também com a Dell, com a HP e com a Intel? Você fala, todas elas são empresas de tecnologia. Cara, não é bem assim. É óbvio que elas são empresas de tecnologia, mas todas elas têm em comum uma mesma cor. Na verdade, não o mesmo tom de cores, mas dá uma olhada. Facebook, azul. Twitter, azul. O fundo aqui tá azul escuro, né? Os botões azuis. LinkedIn, logo azul. Destaques de texto azuis. Dell, também azul. HP, mesma cor. Intel, também. Aí você vai falar, poxa, Guanabara, será que isso não é uma grande coincidência? Você manipulou aí para poder botar? Tá, olha só. As empresas de tecnologia, elas escolhem muito pelo azul. Eu no curso em vídeo, na hora de decidir uma cor, né, junto com o Ramon, que foi o cara que desenvolveu a identidade visual do curso em vídeo, o azul sempre esteve presente. Em tons diferentes desse da Intel, se você perceber, o tom da Dell, da HP e da Intel é muito semelhante. Parece muito o azul de um com o azul da outra. Isso tem um motivo. O azul, por exemplo, é só você olhar na tabelinha que eu te dei aí no PDF. Eu vou até colar dela. O azul, ele tem uma ligação com alguns conceitos como competência, sabedoria, calma, confiança, profissionalismo, integridade, segurança. Consegue entender que o nosso cérebro percebe o azul e acaba percebendo não todas essas variações de conceitos, mas às vezes um ou outro. A cor azul também é uma cor que tem uma coisa estatisticamente muito valiosa. Ela é a cor mais aceita do mundo, aproximadamente 46% de aprovação. É só você perguntar para qualquer pessoa, qual é a sua cor favorita? Você vai ouvir homens e mulheres dizendo azul. E ela também, o azul, é a cor com a menor taxa de rejeição. Se você perguntar para a pessoa, fala assim, qual a cor que você realmente não gosta? Normalmente, as pessoas não vão dizer azul. Isso é uma taxa de rejeição de aproximadamente 1%. Somente 1% das pessoas não gosta de azul, mas 45% aproximadamente gostam da cor. E ela remete a coisas do tipo confiança, profissionalismo, segurança, inteligência. E qual é a empresa que não quer remeter a isso? Então é por isso que muitas empresas acabam levando as suas cores, sua identidade visual para a cor azul. É uma questão de segurança. Não vai apostar numa coisa nova. Vamos no que já tem garantido aqui. E se você der uma olhada na tabela que eu coloquei no seu material em PDF, eu coloquei lá o vermelho, o que significa, quando é melhor usar o vermelho, quando é melhor evitar o vermelho. Vamos usar vermelho como exemplo. Vermelho, segundo o material aqui, é a cor que é associada a amor, a emoção, a energia, mas também é relacionada à raiva, a perigo. Aqui não acho, não.
vinho. A recomendação do vermelho é usado muito em sites de comida, sites de moda, de entretenimento, serviços de emergência e serviços de saúde. E aqui também, a gente deve evitar o uso de vermelho em produtos que querem se remeter a alguma coisa como luxo, como natureza, como uso de serviços em geral. Então é só você acompanhar no seu PDF aí. Eu não vou ficar lendo a tabela toda aqui com você. Agora, é importante dizer o seguinte. Eu botei para evitar em sites de luxo. Você não está proibido ou proibida de usar o vermelho num site de luxo, por exemplo. Mas você tem que usar o vermelho sabendo que o vermelho causa no cérebro humano essa sensação de amor, emoção, energia, raiva, perigo. Ainda mais quando eu exagero no vermelho. Mas existem sites que usam vermelho de uma maneira bem tranquila e até um tanto quanto exagerada. Dá uma olhadinha aqui. Ó, nossa conhecida Netflix. A Netflix tem uma identidade vermelha e preta muito forte, né? Então você tem lá, todo o site principal do Netflix é preto e vermelho. Inclusive eu vou utilizar o site da Netflix como exemplo para uma coisa que geralmente aluno faz em sala de aula. Muitos alunos, quando estão começando, têm uma tendência a criar sites com fundo preto e a letra branca. Essa combinação preto com branco, ela causa um contraste muito grande. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque preto com branco, nesse contraste, não fundo branco, letra preta, e sim fundo preto, letra branca, ela causa um cansaço visual muito rápido. Então, se você olhar aqui, você vai falar, Guanabara, a Netflix usa site preto com letra branca. Usa, mas olha a quantidade de texto que tem nessa página. Ó, aproveite a TV, um parágrafo pequenininho, aqui também um parágrafo pequeno, aqui um parágrafo pequeno, algumas perguntas. Quando você clica aqui, ele dá uma amenizada, né? Bota um cinza, mas ainda assim é um contraste com letra branca, que causa cansaço visual, mas é pouco. Agora, quando você vai para uma área de, por exemplo, centro de ajuda, onde existe provavelmente uma quantidade grande de texto, olha aí, ó, o tradicional branco com preto, fundo branco, letra preta, certo? Então, assim, toma cuidado com isso, porque a tendência de você falar assim, não, vou fazer um site todo com fundo preto e letra branca. Somente usa esse tipo de contraste se você tem pouquíssimo conteúdo a consumir, certo? Então, por exemplo, termos de uso da Netflix. Também, ó, o tradicional fundo branco e letra preta. Então, assim, vai no padrão. Quando você vai ler alguma coisa, você vai ler um contrato, você vai ler alguma coisa, a folha de papel é branca, a letra é preta. O nosso cérebro já tá mais acostumado com isso. Não fica inventando as coisas. Vou usar aquela mesma coisa que eu acabei de falar das empresas que escolheram o azul. Vai no padrão, cara. Vai no que você sabe que funciona. Então, assim, nada é proibido. Apesar de que na sua lista e na sua tabela, o vermelho também tem a parte de entretenimento. A gente também pode ver que no vermelho teve também usarem com comida. Vermelho e amarelo. Amarelo tem felicidade, alegria e otimismo. Então, olha só. Se o vermelho faz uma relação com o site de comida e o amarelo com felicidade, olha isso aqui. Olha o site do McDonald's. É vermelho e amarelo. Então, assim, isso já está comprovado, cara. Você pode ver um monte de estudos e que mostram que o vermelho, a combinação vermelho com amarelo está relacionado à alimentação, tem uma relação também com alimentação e com felicidade. Então, assim, quem não fica feliz comendo esse hamburgão aqui, né? Então, o McDonald's, ele usa muito disso. O McDonald's tem utilizado muito o marrom e o cinza para dar essa ideia daqueles sanduíches um pouco mais premium, aqueles sanduíches mais gordinhos, né? Tá vendo aqui, ó? Todos esses daqui já levam muito o marrom em consideração também. O marrom tem identidades, ele tem relação com o vermelho e também tem relação com o amarelo em determinadas quantidades. Então, também tem a ligação aí com isso. Tá vendo? As cores, a apresentação, olha a roupa da moça, olha o azul aqui na roupa do moço. Então, assim, tudo isso aqui está relacionado com a psicologia das cores. O Burger King, por exemplo, que é concorrente do McDonald's, pegou mais para uma identidade laranja, tá vendo? Ele utiliza aqui o cinza, né, tipo um cimento queimado, mas ele usa bastante a coisa do laranja. Ele deixa o vermelho, o verde, né, as cores dos componentes do lanche também presentes, mas o foco do Burger King seria o laranja, que colocaria aqui, ó, divertimento, ambição, calor, cautela, né? Então, dessa maneira aqui, o laranja está sendo explorado, como exemplo, pelo Burger King. Outra cor que... Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça... Se você começar a pesquisar, é bem menos utilizada, mas tem pontos específicos de uso, é o verde. Ó, o exemplo que eu vou dar, óbvio, é o site do Greenpeace. O Greenpeace, ele utiliza de verde bastante na sua identidade, tá vendo? Ele exagera bastante no verde,
mas existem modos e modos. Por exemplo, o verde aqui, ele te leva a conceitos de saúde, natureza, dinheiro, sorte, mas também te leva à inveja. Ele é muito utilizado para relaxamento, para turismo, para coisas financeiras, para meio ambiente, e evitar o uso do verde para luxo, para tecnologia, uso em meninas adolescentes. Parece que alguns estudos levam a crer que o verde não é uma cor muito aceita para meninas adolescentes. Então, nada impede de você utilizar. Cada caso, um caso. O que a gente está vendo aqui é uma porcentagem, né? A maioria, uma porcentagem considerável. Vou mostrar um uso de vermelho aqui, que eu acho exagerado, mas o Kit Kat é uma embalagem vermelha, mas eu acho que esse site aqui, ó, tá vendo? Quando você sabe que o cara não vai ficar muito tempo aqui consumindo, o que esse site vira? Ele vira um gateway para te levar para outros lugares, ó. Pro Twitter, pro Tumblr, pro Pinterest, pro Google+, nem existe mais, pro YouTube, enfim, ele já te leva para outros lugares. Deixa eu ver aqui se tem Brasil. Tem Brasil, pra onde ele vai me levar? Tá vendo? Esse site ele é um gateway para me levar para outros lugares. Na verdade é que acho que ele não tá me levando para lugar nenhum. Enfim, então essas coisas, elas geralmente, por exemplo, quando você usa uma cor específica relacionada à marca, né, fica também muito cômodo para o usuário. Ele não está acessando kitkat.com.br, esse site não está disponível. Por exemplo, o Milka, que é uma outra marca de chocolate, ele usa o roxinho, né, os tons, né? Então aqui eles criaram um site dito monocromático. Então são vários tons de roxinho, né? Do mesmo roxo. Ó, tem esse tom aqui listrado, tem esse de baixo que ficou um pouco mais claro. Enfim, então ele se utiliza bastante de uma mesma cor, a monocromia. Existe um outro conjunto, por exemplo, já que eu falei de roxinho, o rosa. O rosa, aqui na lista tá amor, romance, sinceridade, cuidados. É bem recomendado para uso em produtos femininos e cosméticos. E evitar usar o rosa, porque ele pode te dar uma ideia muito sentimental ou doce. Caso o seu produto não tenha essa pegada sentimental ou doce, evite usar o rosa. Mas dá uma olhada aqui, ó, numa empresa que é relacionada a cosméticos. Já se usa bastante o rosa, tons de maquiagem, né? Enfim, você vê a aplicação de tons semelhantes em sites como esse. Porém, tô dizendo assim, não, então você tá dizendo que azul é de menino e rosa é de menina. Não é bem assim que funciona. Ó, eu vou te mostrar um outro exemplo aqui, ó. Olha esse site aqui, da Paola Krause. Ela é uma desenvolvedora de joias, né? Uma designer de joias. Olha que bonito esse uso do amarelo, do dourado, a laranja aqui, o prata quando a joia é prateada. Dá uma olhada aqui, tá vendo? Então ela tem o uso de tons, tá vendo? A prata ela já usou preto e branco. No dourado ela já puxou mais pro amarelo, ó. Tá vendo? A iluminação, a cor da roupa. Quando é prata já foi pra outra pegada, tá vendo? Então assim, você pode brincar com cores. As cores vendem muito. As cores elas são muito relacionadas. Você vai ver que o dourado é muito relacionado com o vermelho, como tava ali anteriormente. Enfim, tem uma cor que muita gente não gosta, que é o marrom. Só que o marrom, se você olhar aí na sua lista, ela tem a ideia de robustez, de estabilidade, de amizade, né? Então, olha só a aplicação do marrom que eu trouxe pra você. Isso aqui é um restaurante francês. Dá uma olhada em como é que o marrom foi bem utilizado, bem aproveitado. Tá vendo? Ele deu uma ideia de luxo. Tá vendo? O marrom com o dourado, tá vendo os preços aqui? Enfim. Tá vendo? Quando ele fala de legumes, da cozinha, dos ingredientes, ele já puxou um pouquinho mais pro verde, pro tom de verde. Quando falou de bebida, ele já puxou um pouco mais pro azul, mas o marrom, o dourado, estão aqui presentes, tá vendo? Então, assim, foi um exemplo que eu consegui captar aqui, que o uso do marrom acabou ficando bem interessante. Então, quando a gente fala assim, quando a galera que estuda design fala, não, foge do marrom. Cara, você não precisa fugir do marrom. Você tem que, às vezes, experimentar, mas você tem que ter a noção de que às vezes é bem delicado. E aí, tá gostando? Bem, vai. Outra. Valeu mesmo? Já agradeço antecipadamente pela sua divulgação, o que vai tornar com certeza esse curso muito grande e vai ajudar muitas pessoas. Outra ideia é, por exemplo, o roxo. O roxo tem criatividade, poder, sabedoria. Só que você tem que evitar ele, segundo aqui a nossa tabela,
porque ele não prende muito a atenção da coisa, do espectador. Mas ele é bastante utilizado também, ó, para coisas inovadoras, para as coisas criativas, né? Tem até uns bancos, né, que são roxinhos e tudo mais. Olha só isso. É um azul meio roxo com um vermelho. Isso aqui é uma empresa de finanças, né? Financeira, mas ela é bem jovem, ela é bem inovadora. Ela procura ser inovadora. Dá uma olhada, tá vendo? Tipo, ele usa bem essas cores na sua identidade, tá vendo? Ele basicamente decidiu 2 tons, né? É o azul e o vermelho, só que em tons diferentes, né? 2 cores com tons diferentes. E montou toda a identidade com isso. É um site que eu achei bem bonito também. Um outro site que eu achei bem bonito, bem elegante, que utiliza o azul como base, é esse daqui, ó, que fala sobre vinhos, né? Vinho do Porto. E aqui é interessante que é o seguinte, olha só. Quando você escolhe a família do vinho, né? Ó, por exemplo, esse daqui, vinho branco. Olha como é que fica o site. Ele fica mais clarinho, ó. Ele fica um tom de verde, que fica o tom da garrafa, mas ele, ó, ficou mais claro. Se você for para um outro... Deixa eu voltar aqui. Eu não sei como navegar muito nesse site, não. Ah, não, acho que é só rolar. Na hora que eu vou rolando, ó, ele vai mudando, tá vendo? Ó. Olha que legal, a identidade, tá vendo? Já ficou diferente, com os tons terrosos, ó, usou o marrom aqui de novo. Então, você consegue brincar com as cores, e as cores vão te vender. Ó, tá vendo? Esse Ruby aqui, provavelmente ele vai brincar um pouco mais com o vermelho. Tá vendo? A próxima família, eu não estou conseguindo acessar aqui. Aqui, ó, o rosé, por exemplo, que é rosinha. Provavelmente ele vai cair para os tons rosa, tá vendo? Então, assim, isso vende a coisa, né? Isso mostra que as cores são importantes. Olha esse outro aqui que bonito. Esse daqui é um refrigerante que promete relaxamento, né? Você bebe, relaxa e tudo mais. Olha isso. Os sabores também, ó, conforme vão mudando, vai mudando a cor do site, tá vendo? O laranjinha ficou rosa. É a mesma ideia do vinho que a gente acabou de ver. Esse daqui é o site de o Cedric Pereira, que ele é um designer de produtos, né? Ele trabalha em produtos. Então, olha isso. Ele trabalhou no design de sites como o da Tesla, como o Deezer, alguma identidade do aplicativo Deezer, no jogo, em jogos, né? Olha isso que bonito, quando você clica aqui, tá vendo? Cada um é uma cor diferente. Quando você clica, ele amplia e te mostra aqui, ó, o que ele fez no site, quais foram as identidades que ele criou e tudo mais. É um portfólio bem bonito. E para finalizar, em relação a cores também, para te mostrar que cores têm identidades, olha isso. Esse aqui é um site do Google, que é Your Plan, Your Planet, né? Que são coisas que a gente pode melhorar o mundo, né? Coisas tipo economizar energia, economizar água, né? Coisa de comida, por exemplo, água, obviamente, azul. Quando eu clico, ele já muda a identidadezinha aqui para azul, ele já te faz uma brincadeira, ó, cada gota conta, e aí ele faz umas coisinhas. Quanto tempo você geralmente leva para tomar banho? Ó, você toma 0 minutos, você não toma banho, né? 2 minutos, tá bom, beleza, um banhozinho. Se você já começa a aumentar, ó, você já tá consumindo uma piscina. Se for muito, ó, 11, já foi para um tamanho de um ônibus. Então, assim, e tudo isso com identidade de azulzinho, né? Então, essa coisa é bem interessante de as cores conseguirem representar coisas. Guarda isso sempre na sua cabeça. E agora que você já sabe que as cores são importantes, nos próximos vídeos a gente vai começar a entender que cor contrasta com outra, porque não adianta você decidir, tá, azul, tá, beleza, azul. Você pode utilizar, né, monocromaticamente o azul, sem problema. Mas normalmente você vai falar assim, tá, mas azul combina com que cor? Existe uma ciência para isso? Mas a gente vai ver isso a partir do próximo vídeo. Você não perde por esperar. Não se esquece, faz anotações de tudo aquilo que a gente está falando, porque esse conceito de design é muito importante pra gente. Beleza? Um grande abraço, espero que você tenha gostado dos exemplos e a gente se vê na próxima. 20 aulas de inglês gratuitas, incluindo material de estudos, plataforma online e suporte ao aluno. Dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 13 do curso de HTML e CSS, vamos ver como representar as cores utilizando a linguagem. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, como sempre, a mais uma aula do curso de HTML e CSS. Nós estamos nos estudos do capítulo 13, onde a gente está vendo a representação de cores. No vídeo anterior, eu falei sobre a importância das cores. Cara, não pula esse vídeo. Se você não viu, volta e assiste, porque cores não são só cores. Cores são emoções. Cores representam coisas dentro do seu site. E saber como aplicar cores é mais importante do que só aplicá-las.
A gente vai ver tudo isso durante esse capítulo, não pule nenhum vídeo, não pule nenhum momento. Beleza? Fechou? Então, no vídeo anterior a gente falou sobre as cores, hoje eu vou te mostrar como representar essas cores nas CSS, né, nas folhas de estilo, só que a gente ainda vai aprender a importância das cores, assim, como escolher uma cor que combina com a outra. Mas a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas nessa aula eu vou te mostrar como representar, como colocar uma cor diretamente no seu site, utilizando várias representações, porque até o momento a gente só botou black, white, blue, yellow. Isso é bem limitado. Então vem comigo que eu vou te mostrar como representar outras cores, infinitas cores. Na verdade, infinitas não, 65 milhões para ser mais exato. Na verdade, são mais de 65 milhões, são 65 milhões e alguma coisa, mas enfim. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu tenho criar uma pasta nova, essa pasta que vai representar muito pra gente, tá? Ó, então vamos aqui em documentos, estudos, HTML, CSS, exercícios, e agora a gente está no exercício 16. Então vamos, novo, pasta, é x016. Vamos clicar com o botão direito em cima da pasta, né? E vamos abrir com o code. Show! Uma vez aberto, a gente vai criar o arquivo index. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou criar o arquivo index, que eu quero criar vários arquivos aqui dentro. Então, eu vou criar aqui, ó, cor 01.html, tá? Sem problema, você pode mudar o nome que você quiser. O index é o arquivo de índice, a gente já falou sobre isso lá no início do curso. Então, cor1, eu vou fazer a forma mais simples, ó, que é o que está lá no repositório. Vou te mostrar outras maneiras, mas nos vídeos a gente vai ver muito mais sobre isso, tá? Vou botar aqui cores em CSS. Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou criar um padrão aqui, H2, exemplo de cores, e um parágrafo com o YLOREM no final. Então, eu digitei Lorem e foi. E vou copiar isso aqui algumas vezes, tá? Na verdade, vou fazer 1, 2, 3. Se precisar de mais, a gente coloca depois. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar configurações pontuais, né? Vou botar aqui com inline, né? Com style. E eu vou configurar duas coisas. O background color, tá? Que eu vou botar aqui blue. E a color, que é a cor da letra. Color, que eu vou colocar aqui white, tá? Essa é a principal maneira que a gente aprendeu, né, até o momento, que é representar com os seus nomes em inglês. Só que isso é bem zoado, bem limitado, porque vai chegar um momento em que as cores vão acabar, né? Quando você, por exemplo, vou apagar essa palavra blue aqui, vou apertar Ctrl espaço. Você vai ver aqui a quantidade de cores. É bastante? É bastante. Mas, cara, não chega perto dos 65 milhões de cores que a gente vai poder representar utilizando essa técnica que eu vou te mostrar agora. Vamos abrir o arquivo e ver se ficou, né? Exercício 16, cor 01, cliquei duas vezes, ele vai abrir no navegador. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Beleza. Deixa eu te mostrar uma outra coisa agora. Cores em HTML, a gente representa de várias maneiras. Vou até botar mais um aqui, porque eu sei que já dei uma lembrada aqui que tem mais um. Então, botei 4 vezes aqui, ó. Você vê aqui, ó, o fundo tá azul e a letra tá branca. A primeira forma de representar é utilizando nomes, é a forma mais simples, porém limitada, como a gente acabou de ver. Eu vou fazer nesse segundo H2 aqui uma outra maneira de representar, ó. Vou criar aqui o mesmo style, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o style daqui de cima, se você me permite. Vou fazer essa segunda forma aqui de outra maneira. Eu vou tirar esse blue aqui e vou colocar assim, ó, 0000FF. Dá uma olhada. Calma que eu já vou te explicar. E outra eu vou botar assim, hashtag FFFFFF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Beleza. Que representação é essa? Essa é a nossa representação em hexadecimal. Ó, eu vou botar aqui, ó, um comentário. Representação por nomes. A próxima, essa aqui vai ser representação por códigos hexadecimais. Primeira coisa que você tem que lembrar é que hexadecimal é o seguinte. Quando eu falo de decimal, eu falo de números que têm esses dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acima disso eu faço combinações, né? 1 com 0, que dá o 10, 1 com 1, que dá o 11, e assim sucessivamente. A base é decimal, porque aqui eu tenho 10 dígitos. É só contar, ó. O 0 é o primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. São 10, tá? E quando eu falo de hexadecimal, ó, eu tô falando de 16. Então são os 10, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não pode ser 10 porque são 2 dígitos, né? São 2 algarismos. Então a gente coloca assim, ó, A, B, C, D, E e F. Se você contar isso aqui, ó, vai dar 16 algarismos. Fala, pô, vou colocar isso aqui.
Guanabara. É um algarismo? Sim, se for na base hexadecimal. Então, se você quiser dar uma estudada, depois dá uma estudada em bases numéricas. Eu tenho, inclusive, um curso básico lá no YouTube que fala sobre representações de bases numéricas. Mas o fato é que hexadecimal seria 0, o valor menos, né, o dígito menos significativo, e F, o dígito mais significativo. Por isso que eu coloquei um número aqui, ó, tem zeros e tem Fs. Aqui é nada e aqui é o máximo. Se você der uma olhada, eu fiz isso no segundo H2, certo? Nesse segundo aqui, ó, e criei um quarto, na verdade. Quando eu atualizar, olha isso, ficou igual, ó. Esse daqui tá igual a esse daqui. Isso porque essa representação aqui, ó, isso aqui é a cor azul. Você vê até uma dica por aqui, né? Tá vendo? E como funciona esse código em hexadecimal? Bem, vamos lá. Basicamente, toda cor ela é formada por um conjunto de combinações de vermelho, verde e azul. Então aqui, ó, basicamente eu tenho 00 de vermelho, 00 de verde e FF de azul. O que seria FF? Seria o máximo de azul. Esses valores aqui vão de 0 a 255, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar. Vou minimizar aqui e vou abrir o GIMP, que foi o programa que a gente instalou gratuitamente aqui no início do curso. Então, vou abrir o GIMP aqui e vou te mostrar que aquele azul ali é justamente o 0000FF, tá? Então, vamos lá. Quando você abrir o GIMP, é só clicar em qualquer uma dessas duas coresinhas que aparecem aqui. Vou clicar nesse verdinho aqui e eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou puxar aqui. A primeira coisa que você vai fazer é clicar. E aí, gafanhoto? Você quer fazer parte do mercado de tecnologia? Então se liga só, as inscrições para o vestibular da... Aqui, ó, de 0 a 255, tá? Você clica aqui e o resto... Bom, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Vai ser só 30 minutinhos esse estúdio comigo. E segunda-feira, né, que é quando eu posto, eu tô postando 5 vídeos durante a semana. Vocês podem ver meu olho tá vermelho, tô muito cansado. Mas é isso, vou dormir. E obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Tô cansado do trabalho, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até o próximo estúdio comigo.